Carla Lopes para falar sobre DNA ambiental. Professora, seja muito bem-vinda. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Carla. E, primeiro, gostaria de agradecer às irmãs da Log Nature e o pessoal todo da Log Nature pela organização do evento. Eu tenho visto cada vez mais esse tipo de evento, tanto no meio científico, enfim, tentando trazer essa integração entre diferentes abordagens, diferentes tecnologias, diferentes formações de diferentes áreas, para resolver problemas que a gente já entendeu que não tem soluções simples. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre DNA ambiental, DNA ingerido, sobre DNA sedimentar, mas, basicamente, são todos farinha do mesmo saco. E vou tentar não exagerar muito no tecnologuês. Então, o que é o DNA ambiental? Toda atividade biológica de qualquer organismo vai deixar vestígios da presença daquele organismo no ambiente. Então, eles vão acabar deixando células no ambiente, e essas células vão se romper e liberar o DNA numa matriz ambiental. Então, o muco dos animais, os restos de cadáveres, folhas, o pólen das flores, raízes, todos vão deixar essas células que vão ser rompidas e deixar esse vestígio do DNA presente no ambiente. E esse DNA ele pode ser encontrado, então, em amostras de solo, amostras de serrapilheira, na água do mar, água dos rios, inclusive no ar. Então, basicamente, isso é o DNA ambiental, e a gente consegue, então, ver a presença e a ausência das espécies utilizando essas matrizes ambientais. E o DNA ingerido é, basicamente, proveniente do que aquele animal se alimentou. Então, ele faz parte da dieta dele, e aí a gente consegue, por exemplo, ver, através do mel das abelhas, quais as flores que elas visitaram, através da análise de fezes, de conteúdo estomacal, e até mesmo, por exemplo, alguns insetos que são hematófagos, a gente consegue fazer a análise do sangue dos organismos que eles picaram. Então, isso seria o DNA ingerido. E aí, uma pergunta que sempre aparece muito para a gente é: como fazer essa análise? Como fazer essa coleta? Como trabalhar com esse tipo de material? E eu posso adiantar que não existe um único protocolo, não existe uma solução mágica. Vai depender muito do tipo de pergunta que a gente tem, quais são os organismos que a gente pretende trabalhar, se é uma única espécie, se são diferentes grupos taxonômicos, qual tipo de amostra que eu estou trabalhando, se é solo, se é água, se meu objetivo é fazer uma análise da composição da comunidade, dos organismos mais abundantes ou de espécies raras. Então, assim, não existe um protocolo universal, e eu já posso responder isso para vocês assim, logo de cara. Mas a gente tem algumas coisas que são básicas, independente do tipo de amostra e do tipo de pergunta. Então, por exemplo, a primeira fase é coletar a amostra. E aí a gente tem diferentes soluções entre filtros, bombas que fazem a coleta dessas amostras, se a gente está coletando amostra de solo, e a gente passa por um processo de extração desse DNA. Nada muito diferente do que se faz em um laboratório de biologia molecular rotineiramente. Pode ser um kit de extração, pode ser com reagentes feitos no próprio laboratório. Então, a gente tem o material, extrai o DNA e passa pela parte de amplificação desse DNA. E aqui eu tenho diferentes estratégias, então, que eu posso amplificar esse DNA pelo que a gente chama de código de barras, que são os barcodes. E aí, quando eu estou trabalhando com uma única espécie, eu vou amplificar necessariamente o DNA daquela única espécie. Se eu quero trabalhar com vários grupos taxonômicos, eu vou trabalhar com o que eu chamo de meta-barcode, porque eu estou amplificando o barcode de muitos organismos ao mesmo tempo. Então, eu tenho um PCR clássico para fazer a amplificação desses vários organismos, ou eu tenho outras alternativas que são focadas em espécies únicas. Se eu passo, então,
por um processo... Vocês conseguem ver bem aqui embaixo? Tá. Se eu passo por um processo de amplificação de vários organismos através do metabarcode, eu tenho um sequenciamento de nova geração e depois toda uma parte de bioinformática para triar essas sequências, filtrar, fazer atribuição taxonômica. E, na parte de atribuição taxonômica, eu uso uma base de referência de sequências de DNA. Então, basicamente, eu tenho lá as minhas espécies, elas já estão sequenciadas, eu já sei quais são as sequências de cada uma dessas espécies, e eu tenho um nome atribuído a essa sequência. E aí eu vou comparar as sequências que eu encontrei na minha amostra de DNA ambiental com essa base de referência, e assim eu consigo descobrir o DNA de qual organismo está presente ali naquela minha amostra. Uma outra pergunta que é muito frequente também é: que primer utilizar para amplificar o DNA? Como que eu vou conseguir amplificar o DNA desse meu organismo de interesse? E aí parece um pouco ridículo dizer isso, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, é que o DNA que eu vou ter presente na minha matriz ambiental sempre vai ser o DNA das comunidades que estão mais ativas. Então, se eu estou trabalhando com uma amostra de solo, não adianta eu utilizar um primer que vai amplificar bem peixes. O que parece óbvio, mas nem sempre é, porque os organismos que são mais ativos no solo são artrópodes, são nemateumintos, são plateumintos, e muitas vezes as pessoas procuram por vertebrados, por mamíferos no solo e com amostras de solo, e raramente isso funciona bem, raramente isso dá uma resposta boa, porque eles não são tão ativos assim, eles não deixam tantos vestígios de DNA assim nessa amostra. Então, por isso que o óbvio às vezes tem que ser dito, porque dependendo da sua matriz ambiental, você vai conseguir ter a resposta que você procura ou não. Qual a vantagem, então, de utilizar o DNA ambiental em relação a outras abordagens que são utilizadas comumente? Primeiro, que é uma abordagem que não é invasiva. Eu não preciso coletar o meu espécime, eu não preciso manipular o indivíduo. Eu estou trabalhando com um vestígio da presença dele no ambiente, com um traço de DNA dele no ambiente. A segunda vantagem é que eu consigo acessar muitos organismos que normalmente eu não conseguiria por metodologias tradicionais. Então, micro-organismos, ou então, por exemplo, algumas bactérias elas não crescem em meio de cultura. Se eu trabalho diretamente com o DNA delas, eu consigo identificar a presença delas no ambiente. Então, eu não preciso necessariamente de um especialista de cada grupo taxonômico que eu estou monitorando ali em campo, para coletar, para identificar essas espécies. É óbvio que eu tenho um processo de formação de pessoas na parte de molecular e de bioinformática, mas eu não preciso de um especialista de cada grupo para poder identificar essas minhas espécies ali no ambiente, quando eu estou fazendo as coletas. E, além disso, com uma amostra, eu consigo monitorar vários grupos taxonômicos. Em uma amostra de água ou uma amostra de solo, eu consigo abordar diferentes grupos taxonômicos, e isso vai me permitir compreender melhor a biodiversidade em ambientes complexos. Uma das principais limitações que a gente tem para o DNA ambiental é: não dá para fazer análises quantitativas. Eu não consigo monitorar uma população e falar, aqui eu tenho 10 indivíduos, ou a minha abundância é X nessa área e é diferente dessa outra área. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma série de vieses que são biológicos e outros vieses que são da própria metodologia. Então, imaginem a diferença na proporção de biomassa dos organismos que estão liberando células e liberando DNA ali no ambiente, é muito diferente. Eu não consigo dizer que um roedor tem a mesma quantidade que vai ser liberada do que um organismo de um tamanho muito maior. A taxa de liberação do DNA também é diferente, vai variar entre os grupos taxonômicos, e eu tenho as diferenças inerentes da própria metodologia. Então, tem primers que amplificam melhor alguns indivíduos, algumas espécies do que outras, e isso tudo faz com que não seja possível fazer essa análise quantitativa utilizando o DNA ambiental. Okay? Em relação à representatividade,
Eu acho que isso é um ponto comum entre várias abordagens e várias metodologias, que grande parte dos estudos que foram publicados até hoje, utilizando DNA ambiental, DNA ingerido, foram realizados na América do Norte e Europa, hemisfério norte, o norte global. Então, vocês podem ver aqui a diferença de proporção dos estudos que já foram publicados, os protocolos que foram desenvolvidos, e a menor parte foi desenvolvida aqui no sul global, principalmente para florestas tropicais, onde eu acho que a gente poderia ter maior aproveitamento e ter muitos benefícios utilizando essa abordagem. Seria justamente nessas áreas de floresta tropical. E grande parte desses estudos que já foram publicados são com espécies que têm algum tipo de vantagem comercial, que são exploradas para o turismo, exploradas comercialmente, que têm alguma aplicação farmacêutica ou na agricultura. Então, a gente tem um gap muito grande nesse conhecimento e nessa aplicação e no desenvolvimento dessa abordagem aqui na América do Sul e no Brasil, obviamente. E quais são essas limitações? Por que, se é tão óbvio assim utilizar e a gente consegue responder tantas perguntas, por que a gente não utiliza mais essa metodologia aqui no Brasil? Um dos primeiros pontos é o preço. É a primeira coisa que as pessoas se chocam quando vão trabalhar com DNA ambiental, é o preço, que ainda é relativamente caro para a nossa realidade. Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, de uma empresa, eu acho que é dos Estados Unidos, o custo, em média, de cada amostra, tá? Uma amostra de solo, uma amostra de água, não importa, de cada amostra de DNA ambiental para ser analisada, sairia por $159. Isso não é óbvio para a realidade brasileira. Porém, se a gente vê a capacidade que a abordagem tem de monitoramento, de levantamento em uma única amostragem, a quantidade de pessoas que você vai levar a campo, o esforço amostral, o tempo que você vai permanecer em campo fazendo essas coletas, porque, às vezes, o campo é uma das partes mais caras, a gente vê que, no fim das contas, num processo, principalmente de monitoramento ao longo do tempo, o DNA ambiental ele pode chegar a ser 8 vezes mais barato do que se utilizando metodologias mais tradicionais. Então, assim, num primeiro momento, o valor assusta um pouco, mas quando a gente coloca na balança e pensa principalmente em monitoramento em longo prazo, é uma metodologia muito vantajosa em relação a outras abordagens. Outra questão é infraestrutura. O DNA ambiental, a gente trabalha basicamente num laboratório de biologia molecular, nada muito diferente do que se faz em qualquer outro laboratório, mas a gente tem problemas com contaminação, muito frequentemente. Então, a gente precisa de alguns cuidados, tanto no processo de coleta como de processamento das amostras, para que essas amostras não se contaminem e a gente tenha falsos positivos e falsos negativos. Então, precisa de uma estrutura separada para o processamento das amostras antes do PCR, depois do PCR, toda uma forma de vestimentas, enfim, de cuidados na manipulação desse material. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem laboratórios exatamente com essa estrutura. Muitas vezes as pessoas tentam realizar análise de DNA ambiental e DNA ingerido em laboratórios que eles já fazem análises de material de tecido, que tem alta qualidade, alta quantidade de DNA. E aí, a gente entra numa outra questão, que é recursos humanos. Acho que aqui no Brasil se demorou muito para descobrir o DNA ambiental. Então, os primeiros estudos com macro-organismos saíram em 2008. Já faz aí um bocado mais do que 10 anos. E aqui no Brasil, acho que os primeiros estudos foram em 2015, mais ou menos, mas nos últimos 5 anos é que as pessoas têm compreendido a abordagem, entendido como ela funciona, têm procurado utilizar. E aí faltam recursos humanos, faltam pessoas bem formadas, na parte tanto de laboratório, de molecular, quanto na parte de bioinformática, que ainda é um gargalo muito grande. Então,
Aqui é só para mostrar para vocês um exemplo, depois eu vou falar de uma competição que a gente participou, que a gente conseguiu estruturar todo um laboratório portátil, completo, para levar para regiões bastante inacessíveis e fazer todo o processamento em campo, desde a extração até o sequenciamento. E, com esse tipo de estrutura, a gente conseguiu ir no Pantanal, mês passado, e dar um curso para mais ou menos 30 alunos, todos latino-americanos, para tentar ajudar nesse processo de formação de pessoas. Tem alguns alunos aqui, inclusive. Então, assim, esse investimento em recursos humanos é extremamente importante para que a coisa seja feita, mas não só feita, bem feita. Outro gargalo que a gente tem muito grande aqui no Brasil é base de referência, ou seja, espécies que tenham o seu DNA sequenciado e depositado em bancos de dados públicos. É através dessas bases de referência que a gente consegue identificar quais são as espécies que estão presentes na minha amostra de DNA ambiental. Se ela for incompleta, eu não consigo identificar a espécie, eu não consigo, às vezes, identificar o gênero, às vezes eu não consigo chegar nem em família. E uma base de referência incompleta, ela pode levar a vários falsos positivos e falsos negativos e diminuir muito a minha capacidade de atribuição taxonômica. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, em relação a árvores do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, felizmente, tem a FAPESP, que tem uma boa quantidade de dinheiro, que investe em pesquisa, e árvores são muito emblemáticas, então, vocês imaginam, é um grupo que é muito interessante, tem várias aplicações comerciais, num estado que tem um certo aporte financeiro considerável, e, ainda assim, menos de 60% das árvores do Estado de São Paulo têm alguma sequência que é usada como barcode. Aqui são os 10 genes que normalmente são usados como barcode, os 4 primeiros ali são os mais comuns. Então, vocês imaginem em outras regiões que têm menos aporte de recursos, menos biodiversidade reconhecida. Uma Amazônia, por exemplo, quantos por cento das árvores ou de qualquer outro grupo taxonômico na Amazônia tem alguma sequência depositada em bancos de dados públicos? E aqui são estimativas, por exemplo, espera que em 2026 a gente vai ter todas as famílias de árvores do Estado de São Paulo representadas em bancos de dados públicos. Mas, para a espécie, só em 2040 é que a gente vai ter todas as espécies representadas. E aí eu chego num ponto que muitas vezes me perguntam, quando eu dou palestra, se você acha que o DNA ambiental, então, vai substituir o trabalho de campo de sistematas, de taxonomistas, do pessoal que vai a campo para coletar a amostra e para identificar? Não. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa dessas pessoas sendo treinadas, continuando o trabalho de ir a campo, de coletar as espécies, de fazer a identificação das espécies, porque, se a gente pensar que, no Brasil, por estimativas, a gente conhece mais ou menos 1% da nossa biodiversidade, falta um trabalho gigantesco ainda de descrição das espécies, mas não só de descrição, de sequenciamento de espécies também. E aí, aqui, para dar alguma noção para vocês de aplicação, porque, falando de DNA ambiental, ok, presença, ausência, levantamento, monitoramento de espécies, mas como que eu posso aplicar isso no dia a dia, como que eu posso trazer isso para um projeto de pesquisa, para um estudo? Então, aqui é um trabalho que eu participei por alguns anos, em que a gente utilizava amostras de fezes e conteúdo estomacal de alguns roedores que são distribuídos aqui nos neotrópicos, chamados de tucutuco. Aqui no Brasil, a gente tem 8 espécies formalmente descritas, e a gente não sabia que eles comiam, basicamente. Isso é sempre uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, né? Quando a gente fala, trabalho com tal espécie, as pessoas perguntam, o que ele come? E ninguém sabia. Então, a gente fez esse estudo aqui, utilizando o DNA ambiental, e a gente conseguiu fazer a descrição do regime alimentar de todas essas espécies entre diferentes estações do ano. A gente conseguiu fazer alguma distinção entre machos e fêmeas. A gente viu espécies, como que essa dieta varia quando elas estão em distribuição alopátrica ou quando elas ocorrem em simpatria, deslocamento de caráter para evitar, por exemplo, competição e sobreposição de nicho. Então,
Essa é uma das possíveis aplicações do DNA ingerido para fazer análise de dieta. Outra aplicação voltada para o DNA ambiental é que a gente consegue monitorar espécies que têm algum nível de ameaça, algum tipo de problema de conservação. Então, a gente tinha uma lista com 44 espécies de anfíbios, e desde a década de 70 a gente tinha várias menções em artigos, enfim, falando que as espécies tinham desaparecido, não eram mais vistas em campo, que não eram mais coletadas, principalmente anfíbios de regiões montanhosas associadas a riachos. E a gente não sabia o que é que tinha acontecido, década de 70, década de 80, se a gente estava indo a campo no momento errado ou no local errado, se era uma variação sazonal das populações. Então, a gente utilizou o DNA ambiental para procurar pelo vestígio de DNA dessas 44 espécies, aqui em grande parte da Mata Atlântica, e a gente conseguiu encontrar o DNA de 9 delas, diferentes níveis de ameaça, tá? Sendo que 2 delas estavam desaparecidas, uma delas desde 1982 e a outra desde 1968, uma espécie que só tem um único indivíduo coletado, está depositado lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu resgatar o DNA dessa espécie no ambiente. Ainda não achei o indivíduo lá no ambiente, mas eu imagino muito bem onde é que ele está. E, para a gente chegar nesse grau de refinamento, uma vez que a gente tem espécies que estavam desaparecidas, por exemplo, desde 1909, numa época que não se coletava tecido e se guardava em álcool para se trabalhar com DNA ambiental, como é que a gente faz a identificação? Como é que a gente sabe que essa espécie está ali? Se o DNA está ali e a gente não sabe, não conhece o DNA, a gente precisou fazer uma base de referência. Então, a gente sequenciou o DNA de aproximadamente 600 indivíduos, quase 200 espécies, incluindo espécies depositadas em museu, com tecido em formol, que degrada DNA. Então, foi todo um processo de fazer um levantamento e uma criação dessa base de referência para poder chegar a esse ponto de resultado. E, além disso, a gente utilizou essas mesmas amostras de água, que a gente procurou, os anfíbios, a gente procurou pelo DNA de um fungo que se chama Batrachochytrium dendrobatides. Ele causa uma doença chamada Chytridium micose, que tem dizimado populações de anfíbios ao redor do mundo inteiro. E é uma